E aí, pessoal, vamos mergulhar fundo numa análise tática de direito eleitoral baseada inteiramente no caderno de estudos ESP-ANADV 33, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador do incrível projeto Alero Turbo. Isso mesmo. E olha, a nossa missão aqui não é só passar pela matéria, né? É ir além. O objetivo é entender como a FGV pensa, é antecipar as armadilhas dela e, claro, desmontar uma por uma. O jogo aqui é puramente tático. Então, tá aqui o nosso plano de batalha, o nosso mapa para aprovação. Primeiro, vamos ver as ações eleitorais, nosso ataque e defesa. Depois, a gente entra nas regras do jogo, propaganda e condutas vedadas. Na sequência, um campo minado, os crimes eleitorais. A gente vai aprender a desarmar essas bombas. E para fechar com chave de ouro, uma revisão tática final para tudo ficar na ponta da língua. Bora começar? Ok, vamos começar pelo arsenal do advogado eleitoral. Pense nas ações eleitorais como as ferramentas de ataque e defesa no meio dessa batalha que é a eleição. Cada uma tem seu momento, seu objetivo e seu alvo. A primeira delas é a ARC, a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Ela é, basicamente, a primeira muralha de defesa para garantir que a eleição seja limpa, barrando quem não pode concorrer. Pois é. E já anota aí, porque a FGV adora começar o jogo aqui, na chamada legitimidade. A pergunta que sempre cai é: quem pode entrar com essa ação? Candidato, partido, coligação e Ministério Público. E o cidadão comum? Aí que está o pulo do gato. O cidadão não pode. O que ele pode fazer é uma notícia de inelegibilidade, que é uma coisa completamente diferente. A banca ama essa confusão. Olha só essa tabela, ela é crucial. A RCA age lá no comecinho para barrar o registro. A AGE investiga abusos durante a campanha até a diplomação. E a AIME questiona o mandato já conquistado após a diplomação. E o alerta máximo aqui é o seguinte: a FGV vai fazer de tudo para embaralhar isso na sua cabeça. A pegadinha mais clássica que mais derruba a gente é misturar os prazos e, principalmente, trocar o marco temporal diplomação por posse. É um erro clássico que elimina muita gente. Beleza, vamos para um caso prático, um cenário que tem a cara da FGV. Imagina só, a eleição já acabou, o candidato foi diplomado e só depois o Ministério Público descobre prova de caixa 2. E agora? Qual é a ação correta? Qual o prazo? Na hora da prova, não dá para hesitar. A resposta certa é AIMI, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. O prazo da AGE já era, ele acabou na diplomação. Exato. E a maldade da FGV aqui é dupla. Primeiro, eles te induzem a pensar na AGE. Segundo, e essa é mais sutil, eles bagunçam o prazo. O prazo de 15 dias da AIMI começa a contar da diplomação, nunca da posse. É um detalhe que define a questão, não caia nessa. Ok, e para a gente fechar essa parte, vamos cravar 4 informações que precisam ser memorizadas. A AIGE pode levar a 8 anos de inelegibilidade. Isso. E reforçando, o cidadão não entra com a IRC, só dá a notícia. A AIME corre em segredo de justiça, é sigilosa. E o prazo do RCD, o recurso contra expedição de diploma, é super curto, só 3 dias. Não vai confundir com os 15 da AIME, hein? São esses detalhes que fazem toda a diferença. Beleza, superado o arsenal de ações, vamos agora para as regras do jogo. O que pode e, principalmente, o que não pode ser feito durante a campanha. É aqui que a lei tenta botar a ordem na casa, equilibrando a liberdade de um lado e a igualdade de oportunidades do outro. O calendário eleitoral é uma coisa séria. A data-chave é 16 de agosto. É quando a porteira abre oficialmente para a propaganda. Antes disso, na pré-campanha, pode falar que é candidato, se apresentar, mas não pode pedir voto de jeito nenhum. É uma linha muito tênue, uma zona cinzenta, e adivinha quem adora pescar questões aí? A FGV. Ela vai testar justamente se você sabe a diferença entre um ato permitido e uma propaganda antecipada, que é ilegal. Agora vamos para a lista do não pode de jeito nenhum. É para decorar mesmo. Outdoor, proibido. Distribuir brindes, tipo camiseta, chaveiro, proibido. Fazer showmício com um artista famoso, nem pensar. Telemarketing, também não pode. E propaganda em poste, ponto de ônibus, qualquer bem público. Proibidíssimo. A FGV pode até criar um cenário que parece inocente, mas se tiver algo dessa lista, a resposta é sempre ilegal.
Certo. Mas e na internet, como funciona? O impulsionamento de posts é permitido sim, mas com regras bem estritas. Só o candidato, o partido ou a coligação podem pagar. E o ponto 4 é o que a FGV mais gosta de cobrar hoje em dia. Presta atenção. Pessoa física, um cidadão comum, não pode pagar para impulsionar conteúdo de candidato. Essa é uma regra mais nova, super específica, e é o tipo de coisa que a banca usa para ver quem está realmente por dentro. Vamos para mais um caso prático, agora sobre condutas vedadas para quem já está no poder. Imagina a cena. Faltam 2 meses para a eleição. O governador, que é candidato à reeleição, vai na inauguração de uma escola pública. A pergunta é, pode isso? Parece um ato normal de governo, né? Mas em período eleitoral, tudo muda. E a resposta, segundo a lei, é um sonoro não. A conduta é ilegal. O artigo 77 da Lei das Eleições é taxativo. Nos 3 meses antes da eleição, é proibido. E a pegadinha aqui é sutil. Muita gente pensa, mas ele não pediu o voto, só estava lá. Não importa. A lei proíbe a simples presença. O objetivo é evitar que o candidato use a máquina pública, as obras do governo, para se promover. A mera presença já é a infração. Ponto final. Certo. Agora a coisa fica séria. A gente vai entrar no campo minado do direito eleitoral, os crimes. Aqui, o erro não custa só uma multa ou um mandato, pode custar a liberdade. É o território mais perigoso do processo eleitoral. E para começar, essa decisão do STF é um verdadeiro divisor de águas. O Supremo definiu que a Justiça Eleitoral é competente para julgar os crimes eleitorais e também os crimes comuns que estão ligados a eles. E o que isso significa na prática? Pensa num caso de Caixa 2, que é crime eleitoral, misturado com lavagem de dinheiro e corrupção. Quem julga tudo isso? A Justiça Eleitoral. Ela puxa a competência. Esse é um ponto que a FGV ama explorar. Agora, um clássico, compra de voto. O que a FGV quer saber aqui é se você consegue diferenciar a promessa ilegal da promessa de campanha. Funciona assim: prometer um benefício pessoal específico para alguém em troca do voto, tipo, te dou uma cesta básica se você votar em mim, isso é crime. Agora, chegar num comício e falar, se eleito, vou asfaltar todas as ruas, isso é uma promessa genérica permitida. A banca vai criar um cenário para testar exatamente essa sua percepção. Mais um cenário que é a cara da FGV porque ele coloca 2 regras em choque. Um candidato é pego no dia da eleição distribuindo santinhos, a famosa boca de urna, e é preso em flagrante. A pergunta é, essa prisão é legal? Afinal, o candidato não tem uma imunidade à prisão perto da eleição? Então vamos à regra. A regra geral é que sim, o candidato tem uma proteção. Ele não pode ser preso desde 15 dias antes da eleição, mas toda a regra tem sua exceção e é aqui que a questão se resolve. A exceção é o flagrante delito. A imunidade não cobre crime cometido em flagrante. Boca de urna é crime. Se o candidato foi pego no ato, a prisão é 100% legal. A imunidade não é um passe livre para cometer crimes. E um ponto de atenção rapidinho aqui. Um tema super atual. O crime de violência política contra a mulher. É uma novidade no Código Eleitoral, artigo 326b, e a pena é de 3 a 6 anos de reclusão. Fiquem de olho nisso. Show de bola! Chegamos na reta final. Agora é hora de uma revisão tática modo turbo. Vamos simular a pressão da prova com perguntas rápidas e respostas diretas para fixar o que é mais importante. Preparados? Vamos lá, sem enrolação. Prazo da IRC, 5 dias. Prazo final da IG, data da diplomação. Prazo da AIME, 15 dias após a diplomação. Compra de voto é crime formal? Sim, se consuma com a simples oferta. E quem julga crimes eleitorais e os comuns ligados a eles? A Justiça Eleitoral. E para fechar, qual a sanção da ficha limpa por condenação criminal? 8 anos de inelegibilidade contados depois de cumprir a pena. Perfeito. E para a gente encerrar, fica a dica de ouro, o resumo estratégico do professor Marcelo Lessa. Para a prova da FGV, levem os prazos no coração. AIRC com 5 dias, RCED com 3, AIME com 15. E lembrem-se, boca de urna da cadeia, porque é flagrante, e a Justiça Eleitoral é quem julga os casos tipo Lava Jato. São esses detalhes que te colocam na lista de aprovados. É isso aí, a aprovação não é questão de sorte, é método, é tática, é preparação. E toda essa nossa análise foi baseada do início ao fim no material de excelência do professor doutor Marcelo Lessa e do seu projeto Alero Turbo. A vitória tática.